Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Série bíblica Parábolas de Jesus, desvendando os mistérios do reino. A parábola do rico e Lázaro. A mensagem de hoje tem como título A Missão Impossível e está baseada nos versículos 27 e 28 de Lucas capítulo 16. E diz assim: Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Verso 27 e verso 28. Desde o Antigo Testamento, que a prática e a consulta da necromancia é uma prática proibida e tida como abominável aos olhos de Deus. Eis alguns textos que comprovam o que eu estou dizendo. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos 19, 31. Quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Deuteronômio 18, 10 a 12. Quando vos disserem: consultai os necromantes e adivinhos que chilreiam e murmuram, caso não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos se consultarão os mortos. Isaías 8:19. A proibição para quem consulta os mortos e para quem consulta os que consultam os mortos é uma proibição muito grave. Mesmo que estas proibições sejam claras e específicas na Bíblia, muitas pessoas continuam desobedecendo a Deus. Alguns justificam essa prática pela sua validade, tentando invalidar a palavra de Deus devido à utilidade. Dizem que Moisés queria eliminar a concorrência para manter a ideia de um Deus único e diminuir a desvantagem, porque quem consulta os mortos pode antecipar o futuro. Era isso que diziam. Dizem ainda: os mortos ouvem as nossas petições, se não ouvem, por que proibir? É uma das indagações deles. Outros tentam igualar a necromancia com a atividade profética, dizendo que os profetas de Deus também são orientados por espíritos, querem igualar a ação do Espírito Santo à influência de espírito maligno. Além de ser uma declaração e uma atitude, uma comparação abominável, isso também é ridículo. Contra eles vêm as palavras do Senhor Jesus: portanto vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, e se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 31 e 32. Na verdade,
A preocupação de Deus não era com o concorrente, porque Deus não tem concorrentes, e tampouco com a preocupação de alguém prever o futuro, porque o tempo não atinge a Deus, ele não está preso no passado, no presente, no futuro. Na verdade, o que Deus queria de fato e até hoje ainda quer é proteger o seu povo dos enganos de Satanás e das espertezas de seus asseclas. Os mortos, na verdade, não podem ser consultados, eles nada falam aqui, mas os demônios, se passando pelos espíritos dos mortos, acabam enganando as pessoas. Vejam que a proibição diz respeito a todo tipo de consulta e adivinhação. O que faz sacrifício humano, o adivinhador, o prognosticador, o agoeiro, o feiticeiro, o encantador, o necromante, o mágico e os que consultam os mortos. O termo hebraico para isso é toevá, e o principal para designar o sentido de abominação no Antigo Testamento. O hebraico sheketes aparece sendo utilizado especificamente com relação a alimentos impuros, tanto para consumo como para sacrifício. Outro termo relacionado a este é o hebraico shikus, que geralmente é empregado com a finalidade de designar o desprezo à idolatria. Todos esses termos derivam do verbo shekati, que significa detestar, tornar detestável, abominar, considerar vulgar. E basicamente se refere à reprovação a tudo que é eticamente e religiosamente errado. Não apenas o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. O principal termo grego para traduzir abominação ou abominável é o grego bidelugma, que significa coisa horrível e detestável. Esse termo foi aplicado por Jesus quando reprovou a atitude e o comportamento hipócrita dos escribas que buscavam justiça própria diante dos homens, e também em seu sermão profético, quando falou sobre a abominação da desolação. O que é abominável traz desolação, e o que Deus quer é impedir que essas coisas destruam a vida das pessoas. Em nossa parábola, a matéria parece ser mais uma vez analisada com muita atenção. Na mensagem anterior, Pai Abraão declarou que as pessoas que estão no céu não podem ir para o inferno e se comunicar com as pessoas do inferno. O homem rico pediu para que Abraão enviasse a Lázaro para lhe levar uma gota de água e Abraão não permitiu. Também não disse que entre eles há um grande abismo, o que tornaria impossível qualquer tipo de comunicação. Nem pode quem está no céu ir para o inferno, e nem pode ir para o inferno quem está no céu. E quanto às pessoas que estão no além virem à terra, isto é possível? É essa a questão que vai ser tratada hoje. São 3 as lições do além para abençoar as nossas vidas. A primeira lição é a condição humilhante. Ele começa o texto assim: Pai Abraão, eu te imploro. Naquele momento, o rico se deu conta que o seu estado era imutável. Ele vai continuar atormentado pelo fogo eterno, ele vai ficar com medo, vai continuar no meio do fogo, sofrendo dores e tormentos, com sede, com a consciência pesada, e isso o levou
ao desespero. Pessoas desesperadas são capazes de fazer qualquer coisa para mudarem a situação. Elas ficam mais vulneráveis ao mal e aos charlatões. Estão psicologicamente abaladas. São nessas horas que o príncipe das trevas oferece todo tipo de consolo, prometendo a solução para todo tipo de problema. É a mulher amada que volta em 7 dias, é a restauração da saúde de uma doença incurável, a prosperidade tão desejada, os inimigos que serão eliminados e os caminhos serão abertos. Mas é importante nós nos lembrarmos e ensinarmos também que há um preço muito caro a ser pago por isso. É preciso fazer um pacto com as trevas. Na experiência da tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, Satanás ofereceu todos os reinos e a glória deles, mas era preciso se ajoelhar e adorá-lo, o que o Senhor Jesus não apenas rejeitou, mas o repreendeu de uma forma muito dura. Ele não faz nada de graça. Satanás não sabe o que é isso. Satanás é muito perverso, é muito malvado, ele não dá nada de graça para ninguém. Perceba que a relação aqui, a discussão, o julgamento do rico no inferno, dentro dessa situação de vulnerabilidade, o pai Abraão poderia ter se aproveitado da condição do rico e da condição desesperadora dele. Mas as coisas com Deus são diferentes. Foi o Senhor Jesus que ensinou: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Mateus 5,37. Infelizmente, muitos preferem o consolo ilusório do diabo do que a verdade que vem de Deus. Muitas vidas se encontram escravizadas pelo mal por causa da incredulidade e insensatez. O próprio rico aprendeu que adorar as riquezas foi um péssimo negócio. E a igreja também já aprendeu que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. No final da estrada, o sofrimento se torna muito maior e muito pior. Não adianta implorar na eternidade. As orações feitas do inferno também não são atendidas. Ninguém deve se alegrar com um relato como esse, sabendo que alguém se encontra numa situação como essa. Não deve existir no coração de um verdadeiro cristão o sentimento de bem feito. Pelo contrário, a tristeza deve tomar conta de nós só em pensar que 2000 anos são passados e este homem e tantos outros homens continuam implorando no meio do fogo do inferno. Mas se ele havia entendido que as pessoas que estavam no céu não podiam ir até o inferno aonde ele estava, e nem ele mais poderia ir para o céu, por quem foi que ele implorou? Aí nós chegamos à segunda lição do nosso texto. A lembrança fustigante, que o mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, foi o que ele implorou. Em meio aos sofrimentos infernais, o rico lembrou-se da sua família. Agora ele entende qual é o seu maior patrimônio. Seus irmãos estavam na mesma estrada que o trouxe para o inferno. Mas percebam que ele tem aqui um entendimento muito grande das coisas. Ele conhece e reconhece a autoridade divina, que o mandes, ele entendia que pai Abraão, que representava a figura de Deus, tinha autoridade
para dar uma ordem para que alguém saísse do céu e viesse avisar os seus parentes na terra. Mas ele também tem lucidez geográfica, que o mandes à casa de meu pai. Ele sabe aonde é a casa do pai dele. Ele tem entendimento de onde ele morava, ele tem entendimento da sua família, ele sabe aonde fica a casa do pai, a localização da casa paterna. Ele tem consciência familiar, porque tenho 5 irmãos. Ele não disse 1 ou 2, ele disse que tinha 5 irmãos. Ele lembrava de cada um de seus irmãos, e nós estamos falando de uma pessoa que morreu e que está no inferno, se lembrando de pessoas que continuam vivas na terra. Isso realmente é uma revelação impressionante. Ele também tem convicção religiosas. Ele pensa para que lhes dê testemunho. Ele entende que só o verdadeiro testemunho pode livrar os seus irmãos da condenação do inferno. E somente Deus, os cristãos que estão no céu e os que estão no inferno e a igreja de Cristo que está na terra tem esse conhecimento. Os loucos nem entendem e nem sabem, porque dizem em seus corações: não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem, disse o salmista no Salmo de número 14, verso 1. O remorso também está presente na vida daqueles que estão no inferno. O medo não se afasta deles, toma conta do seu coração. Ele sabe que a morte é impiedosa e sabe que se ela alcançar os seus parentes antes dos pregadores, tudo estará perdido para a sua família também. A cada novo grito que se ouve de desespero no inferno, ele tem uma nova indagação. Será que é alguém da minha família que chegou? Temos aqui uma situação que ninguém gostaria de estar. Pensar que existem pessoas da nossa família implorando no inferno é algo que entristece os nossos corações. Quando André reconheceu que Jesus era o Messias, ele foi imediatamente contar para o seu irmão Pedro. A avó de Timóteo transferiu o conhecimento para a sua filha, que também transferiu para Timóteo a palavra da verdade. Mas muitos familiares de cristãos morrem sem nunca terem ouvido e visto um testemunho de salvação. Assombrosamente, a consciência, a memória e os sentimentos dos que estão no inferno permanecem intactos. O rico lembrou-se de pedir por misericórdia, lembrou-se de Lázaro, lembrou-se da sua vida regalada, lembrou-se do lugar onde morava, lembrou-se dos seus irmãos, e lembrou que eles estavam no mesmo caminho, e lembrou que somente o testemunho verdadeiro poderia tirá-los de lá. Tudo estava ali, guardado em sua consciência, contrariando aquilo que as pessoas pensam, que depois que alguém morre, acaba, que não existe vida após a morte ou morte após a morte, como é o caso desse homem rico, que tudo simplesmente se extingue e a pessoa deixa de existir. Nós temos aprendido que as coisas não são assim como nos ensinaram. Como um objeto pontiagudo que fustiga a carne repetidamente, assim são as lembranças de quem está no inferno. Para o seu desespero, a resposta de Abraão, mais uma vez, foi não. E isso nos leva à terceira lição, a possibilidade aterrorizante, a fim de não virem também para este lugar de tormentos, disse ele. Se fosse possível
recomeçar de novo. Jamais ele teria dado as costas para Deus, escolhido os prazeres terrenos e o descanso eterno. Ele jamais teria feito essa escolha, trocado uma coisa por outra. Quem sabe se ele não poderia um dia especial e ter falado com os seus irmãos: irmãos, Deus tem nos dado muitos bens e tem nos abençoado, e nós precisamos abençoar também as outras pessoas. Quando vocês vierem para a festa aqui em casa amanhã, não se esqueçam de trazer as roupas que eu pedi. Amor, eu vou trabalhar. Fica com Deus e cuide das crianças. Não esqueça de separar o alimento e o remédio para Lázaro. Com algumas atitudes tão simples, a vida e a eternidade teria sido completamente diferente. Mas ele não tinha tempo para Deus. E agora isso não era mais possível. Ele havia selado o seu próprio destino e nada podia fazer para mudar o curso da vida de seus familiares. Você me pergunta, e a reencarnação? Eles não podem voltar numa outra ocasião? Simplesmente a Bíblia não trata desse assunto, isso não é verdade bíblica. E a comunicação com os mortos? Como é que a gente não consegue receber uma mensagem, uma notícia? Nada. A Bíblia simplesmente não apenas registra comunicação com os mortos, como também a Bíblia faz questão de reprovar esta prática. É importante que nós nos lembremos que em alguns momentos na Bíblia aparecem algumas figuras, por exemplo, na transfiguração, quando o Senhor Jesus está orando, aparece para ele duas figuras do Antigo Testamento, Elias e Moisés, ou Moisés e Elias. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. Por sinal, eles vão ser solicitados nesse texto aqui, é a representatividade dos escritos divinos, e a única pessoa que se comunicou com eles naquela ocasião foi o próprio Senhor Jesus, que também é o próprio Deus. Na experiência do rico e Lázaro, foi o único que falou com o rico no inferno, comunicou. Isso é importante entendermos essa situação. Vejam que a comunicação com os mortos é reprovada por Deus desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Abraão não permitiu nenhum tipo de comunicação entre Lázaro e o rico. A Bíblia diz simplesmente isso. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma só vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os aguardam para a salvação. Não existe comunicação com os mortos. O que eles estão se comunicando então? Como é que eles estão falando com as pessoas? Você poderia indagar? Na verdade, eles não estão se comunicando. Isso é uma mentira do diabo. A palavra afirma, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo aos Coríntios 11:14. Não caia nessa armadilha. Essa é uma estratégia para desencaminhar as pessoas da verdade de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, no qual o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A missão de sair do inferno para dar recados na terra e a missão de sair do céu para dar recados na terra é uma missão impossível.
e a prática de tentativa de se comunicar com os mortos é proibida por Deus para a proteção dos seres vivos não serem enganados por Satanás. O Senhor Jesus, contou essa história para todos nós para nos alertar de que depois da morte nós não temos como nos arrepender e sermos atendidos, nós iremos orar e não seremos atendidos, que não tem como as pessoas se comunicarem. Agora, o que nos cabe decidir é se nós vamos dar ouvido a espíritos vindo do além ou a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho Santo de Deus, que derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu, breve voltará para nos buscar. Nós temos que tomar decisões claras se nós vamos acreditar no que Deus diz ou no que os demônios, em nome das pessoas que morreram, estão dizendo. Eles são mestres no engano, eles falam com a mesma voz, eles fazem o mesmo gesto, eles sabem de coisas que só a família sabia, porque eles estavam acompanhando a família, e eles se utilizam desses momentos de fragilidade para ganhar a credibilidade das pessoas, para depois escravizá-las. Mas a palavra de Deus nos diz que o Filho veio para trazer a liberdade. O Filho veio para nos dar a vida eterna. O Filho veio para destruir todas as obras do diabo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E se o Espírito do além vier falar com você, repreenda, porque é demônio. E demônio tem que ficar longe da gente. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente e te livre de todo e qualquer tipo de mal. Amém.